E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Viviane de Biologia. Vim trazer mais um tema, mais uma aula para o pessoal do terceiro ano. E o conteúdo dessa aula vai falar sobre vírus e também as doenças associadas a eles. Um assunto que vocês têm ouvido falar demais nesses últimos 2 anos por conta da pandemia do novo coronavírus, das tragédias, dos impactos econômicos e de toda a mudança radical na nossa vida que esse vírus nos trouxe. E eu vim trazer 15 tipos de doenças. Olha só, essa aula ficou enorme, cheia de detalhes, porque eu acredito que é um conteúdo que vai cair no Enem, que é uma aposta nos vestibulares, por isso que eu quis deixar essa aula bem rica. Aproveitem, façam um mapa mental no final da aula, coloquem as formas de adquirir cada uma das doenças, não se preocupem com os sintomas e também com as formas de prevenção. Porque se vocês sabem como adquiri-las, vocês vão saber como se prevenir. Então, faça esse mapa mental, porque são muitas doenças e, como eu falei, é um assunto que muito provavelmente vai ser cobrado em provas de vestibulares e Enem. E é isso. Até mais e tchau, tchau. Antes de começarmos a falar sobre as doenças virais, nós precisamos conhecer as características gerais dos vírus. Eles são agentes infecciosos acelulares, isso quer dizer que eles não têm células, esse A é de negação. Inclusive, eu coloquei um exemplo aqui de uma bactéria para mostrar que a bactéria é um ser unicelular, que ela tem na sua constituição, na sua estrutura, o citoplasma, ela tem organelas, como no caso o ribossomo, é a única organela que está presente, tem o DNA e tem essa membrana aqui plasmática que circunda a célula. Então, os vírus, eles não têm células, eles não têm ribossomo, eles não têm citoplasma e também não têm membrana plasmática. O que eles vão ter aqui é o material genético, que pode ser o DNA ou o RNA. Tem uma exceção, no caso do citomegalovírus, que ele pode ter os dois ácidos nucleicos. Agora, um detalhe aqui para a membrana plasmática é que tem os vírus que nós chamamos de envelopados. Só que essa membrana plasmática que o vírus vai ter, ele vai ser um material lipoproteico que ele vai adquirir da própria célula hospedeira. Então, na hora que ele for sair da célula, aí ele vai retirar uma parte da membrana plasmática da célula hospedeira. Não é presente na estrutura do próprio vírus. Eles vão possuir um envoltório proteico que vão proteger esse material genético, aqui no caso o DNA ou o RNA. E esse envoltório proteico que protege o material genético vai ser denominado de capsídeo. Os vírus, eles são também parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam invadir uma célula para se reproduzirem. A partir daí é que eles vão usar o metabolismo e todas as enzimas da célula hospedeira para produzir as suas próprias proteínas, que no caso são as do seu capsídeo. E assim ele vai poder se multiplicar o seu material genético. Então, nesse caso aqui, os vírus eles vão multiplicar dentro de células vivas usando a maquinaria para a síntese das suas próprias células. Eles não vão possuir metabolismo próprio, então toda a energia que ele vai utilizar provém da célula hospedeira. Nós só conseguimos visualizá-los ao microscópio eletrônico. Isso porque eles são partículas muito pequenas. Por isso que nós não conseguimos visualizá-lo, por exemplo, no microscópio óptico. Eles são tão pequenos que eles conseguem, inclusive, parasitar até mesmo bactérias, que já são seres vivos bem pequenos. Então, na sua opinião, os vírus, eles são seres vivos ou não são seres vivos? Os vírus, eles podem não ser considerados seres vivos porque eles são inertes fora das células hospedeiras, ou seja, eles são sem vida quando eles estão fora das células a qual eles estão parasitando. No entanto, quando eles estão dentro dela, o material genético, no caso o DNA ou RNA, torna-se ativo e funcional. Por isso que eles também podem ser considerados seres vivos. Sob esse ponto de vista aqui, os vírus estão vivos quando proliferam dentro
da célula hospedeira infectada. Então, por isso que, até hoje, existem controvérsias. Inclusive, há cientistas que defendem os dois posicionamentos. Como os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios, eles podem parasitar qualquer tipo de célula, desde células animais, vegetais, bactérias, fungos, protozoários. Eles não vieram, nesse caso, antes das células, porque primeiro tem que ter surgido uma célula para ele, então, poder parasitar. Então, eles provavelmente vieram derivados do material genético de alguma célula já existente. Então, uma coisa interessante aqui. Os vírus, eles não podem ter vindo primeiro na escala evolutiva. Não sabemos exatamente onde eles se localizam ali, mas sabemos que antes deles terem surgido, surgiu uma célula para então eles adquirirem essa capacidade de serem parasitas intracelulares obrigatórios. Então, praticamente todos os organismos vivos podem ser infectados pelos vírus. Vamos agora conhecer a estrutura dos vírus. Virion vai ser o nome da partícula viral quando ela não está dentro da célula hospedeira. Então, ele vai ser formado pelo ácido nucleico mais o capsídeo proteico. Vírus, na verdade, vai ser chamado quando ele vai estar invadindo uma célula. Mas é claro que as pessoas utilizam o termo vírus tanto quando eles estão fora, quando eles estão dentro da célula hospedeira. Mas se vier uma pergunta no Enem sobre os vírions, você já sabe o que é. É quando eles estão fora da célula hospedeira. Como vocês podem observar aqui, existem vírus de diferentes formas geométricas e nós podemos classificá-los em vírus envelopados e vírus não envelopados. No grupo dos vírus envelopados, o capsídeo ele vai ser coberto pelo envelope que é formado quando a célula hospedeira se rompe, liberando novos vírus. Aí ele vai adquirir esse envelope da própria membrana plasmática da célula hospedeira. No grupo desses vírus não envelopados, o capsídeo ele não se encontra envolvido pelo envelope. Então, dessa forma, nós dizemos que esses vírus aqui, eles são nus. Esse vírus aqui é o vírus da gripe. É um exemplo de vírus envelopado. Nós temos aqui o vírus do mosaico do tabaco e do adenovírus, que são, no caso aqui, que causa uma doença no tabaco, e aqui que causa resfriado comum. Eles são vírus não envelopados. E aqui nós temos o bacteriófago, que é todo vírus que ataca a bactéria. Ele tem uma capa de proteína, que é o capsídeo, tem o material genético, que é o DNA, e ele vai ter estruturas de fixação que ele vai utilizar para conseguir entrar na célula hospedeira, que no caso aqui vai ser uma bactéria. Os vírus, eles podem fazer dois tipos de ciclos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, ele vai terminar com a lise e a morte da célula hospedeira. Já no lisogênico, não. A célula hospedeira vai permanecer viva. Então, aqui nós temos o vírus, chamado de bacteriófago, atacando uma bactéria. Ele vai ter essa estrutura de fixação. E aqui vai ser a primeira etapa, é ligar o vírus na membrana plasmática da célula hospedeira. Essa ligação aqui precisa ser específica. Os encaixes das proteínas do vírus com os receptores da célula hospedeira precisam ser compatíveis, senão o vírus ele não vai conseguir entrar na célula. Então, depois da fixação, que é a injeção desse material genético dentro da célula, o ciclo lítico começa. Então, acontece o seguinte: o material da bactéria está aqui, e nesse ciclo, esse material genético do vírus, ele assume o controle para poder sintetizar novos vírus. Então, o material genético do vírus, ele vai assumir o controle dessa célula para poder produzir novos vírus e assim multiplicar-se na bactéria hospedeira. Então, aqui começa o processo de multiplicação. Vocês estão vendo aqui dentro dessa bactéria muitos outros bacteriófagos. Ele conseguiu utilizar o material genético dele e induzir a bactéria a produzir novos vírus.
E aí, então, ele faz a lise dessa célula. A lise é quando ele faz a ruptura dessa membrana plasmática, liberando todos esses vírus. E aí, esses vírus vão atacar novas bactérias. Esse é o ciclo lítico, porque acaba na lise da célula, no rompimento da membrana plasmática da célula hospedeira. Só que nem todos os vírus eles fazem esse ciclo lítico. Eles podem fazer também o ciclo lisogênico. Nesse caso aqui, o material genético, que é o genoma viral, vai se incorporar ao material genético da célula hospedeira, no caso aqui a bactéria, e a célula vai se reproduzindo normalmente. E aí, ela vai repassando esse material genético do vírus a cada nova divisão celular. Ela se multiplica e vai também multiplicando o material genético do vírus junto, para que em algum momento esse material genético se solte daqui de dentro da célula e entre então aqui, iniciando então o ciclo lítico. Teoricamente, nós só vamos ter sintomas da doença quando o vírus ele fizer o ciclo lítico. Nesse ciclo lisogênico aqui, o seu sistema imunológico ele não vai detectar o vírus, porque o material genético dele fica guardado ali. Inclusive, tem vários vírus no nosso corpo que estão agora nesse ciclo lisogênico. Vamos agora diferenciar os vírus dos viroides e dos prions. O vírus ele vai ser formado pelo material genético mais o capsídeo e eles podem afetar todos os seres vivos. Só que a ciência descobriu que existem moléculas que podem causar doenças que são mais simples ainda do que os vírus. Esses são os viroides. O viroide, ele é um material genético, na verdade, uma fita de RNA sem o capsídeo, que vai ser capaz de causar doenças. Ele vai assumir a síntese proteica da célula e eles, aqui no caso, vão afetar principalmente plantas. A doença aqui, por exemplo, da batata, vai gerar, que é uma batata normal, vai gerar uma batata com um tubérculo afilado, esse tubérculo mais fininho. Então, esse viroide, ele vai modificar o funcionamento desses tecidos da célula. Então, descobriu-se que também tem um viroide que ataca os seres humanos, causando então a hepatite D. A hepatite D, ela seria transmitida junto com a hepatite B. Então, o que os cientistas descobriram é que a D é um viroide que entra junto com o vírus da hepatite B, aderido à capa proteica do vírus. Esse é o único caso que vai afetar os seres humanos que nós temos conhecimento até hoje. Por isso que quem tem a hepatite B também vai ter a hepatite D. Então, aqui vocês estão vendo a estrutura do viroide, mostrando como o RNA circular de fita simples, ele pode gerar essa estrutura aparentemente de fita dupla. Resumindo, o viroide vai ser uma molécula de RNA circular capaz de alterar o funcionamento da célula, afetando aqui, nesse caso, principalmente as plantas. E o único caso na espécie humana que nós temos conhecimento até hoje é o da hepatite D, que entra junto com o vírus da hepatite B. Vamos agora conhecer os famosos prions. O prion é uma partícula infecciosa puramente proteica. Então, o vestibular vai colocar aqui que prion tem material genético, que é uma célula, que é um vírus. A resposta é não para todas essas afirmativas. O prion, na verdade, é uma proteína e é uma proteína mutante, uma proteína que vai alterar outras proteínas da célula quando ela se ligar a essas outras proteínas, fazendo mudar o seu formato. Então, quando a proteína muda a sua forma, ela também muda a sua função. Então, esses prions são proteínas mutantes que alteram tanto a forma quanto a função daquela proteína, prejudicando o metabolismo da célula. Isso vai acontecer principalmente em neurônios. E os primeiros prions descobertos foram na doença da vaca louca, afetando aqui o neurônio do gado. Naquela época, ninguém sabia
que a doença se tratava de uma proteína causadora. Fizeram então estudos do tecido dos animais e aí eles descobriram que não eram micro-organismos, que eram sim proteínas. Esse mal da vaca louca é uma doença degenerativa do sistema nervoso e nós temos também uma doença similar, também causada por proteínas, em humanos, que é a doença de Creutzfeldt-Jakob. Então, aqui nesse caso dessa doença, os principais sintomas são problemas neurológicos, falta de coordenação, tem agressividade. No caso aqui, pode causar também demência e contração muscular. Tanto as vacas quanto os seres humanos, eles podem adquirir a doença naturalmente por uma mutação aleatória de suas proteínas ou então por contaminação. No caso da contaminação, vai ser através da ingestão de carnes contaminadas com prion. Por isso que os animais que sofreram anos atrás com essa doença, eles não tiveram essa carne vendida, eles foram logo incinerados. Então, essas proteínas aqui, elas têm vias de transmissão, elas têm uma organização molecular, vão ter também mecanismos de multiplicação e vão ter, claro, capacidade de provocar doenças, mas não têm, lembre-se, elas não têm material genético. Vamos agora conhecer a diferença entre endemia, epidemia e pandemia. Quando dizemos que a doença se mantém em frequência praticamente constante em determinada região, nós estamos falando de uma endemia. Por exemplo, aqui nós temos a febre amarela. Ela é considerada uma doença endêmica aqui no Brasil, da região norte do país, e aqui vamos ter que ter uma atenção maior das autoridades locais. No caso da epidemia, ela vai ter um caráter transitório. Ela vai atacar simultaneamente um grande número de indivíduos em uma determinada localidade. Um exemplo é a dengue. Inclusive, o vírus da dengue é uma das maiores ameaças à saúde pública nas regiões tropicais do globo, especialmente aqui no Brasil, onde as epidemias anuais levam ao adoecimento de milhares de brasileiros. Por isso, nós vamos ter que ter uma atenção governamental, porque aqui nós vamos ter um aumento, inclusive, súbito do número de casos. Já a pandemia, que é um termo que vocês ouviram muito falar nesses últimos 2 anos, ela vai ameaçar simultaneamente muitas pessoas do mundo. Aqui nós não vamos ter ligação, portanto, com a gravidade da doença, nesses 3 casos, mas sim com a abrangência geográfica. No caso da Covid, ela teve uma disseminação em um intervalo ainda mais curto por conta da sua forma de transmissão, que é por meio de gotículas do nariz ou da boca. No caso da AIDS, que também é uma doença pandêmica, ela tem uma disseminação mais lenta por conta da sua forma de transmissão, porque é uma doença sexualmente transmissível. Então, nesse caso aqui, para combatermos a doença, nós vamos precisar de uma colaboração internacional. Vamos ter agora uma aula especial falando sobre as principais doenças que afetam nós seres humanos e que caem nas questões de provas. E quando falamos de doenças virais, precisamos começar falando da Covid-19, a doença atual responsável por ter mudado a nossa vida nessa pandemia. A SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a doença que é chamada de Covid-19. Esse vírus vai ser da família Coronaviridae, por isso que nós chamamos ele também de coronavírus. E ele vai ser um vírus que, no momento da saída da célula hospedeira, vai capturar parte da membrana dessa célula. Portanto, ele vai ser um vírus envelopado. É um vírus de RNA, ele vai infectar todas as células que têm uma enzima chamada de ACE2, se ligando inicialmente às células do nosso trato respiratório e também as vias aéreas inferiores, atacando também os pulmões, porque essa enzima ela está presente aqui também. Logo aqui nós vamos ter uma grande diferença desse vírus com o vírus da gripe, por exemplo, porque o vírus da gripe ele tem receptores apenas nas vias aéreas superiores. Por isso é que, no caso do vírus da Covid, nós podemos ter consequências ainda mais graves. Vai ser um vírus respiratório,
Então, ele vai ser transmitido pelas vias aéreas superiores, como no caso saliva, respiração, contato pessoa a pessoa, contato desse material contaminado nas mãos com outras pessoas. Por isso que nós devemos utilizar máscaras, nós também devemos manter o distanciamento social, evitarmos o compartilhamento de copos e talheres, sempre lavarmos a mão com água e sabão. Quando eles não estiverem disponíveis, nós devemos utilizar o álcool em gel 70%. E claro, a principal forma aqui de prevenção é a vacinação. Os sintomas mais comuns são febre, tosse seca e o cansaço. Também pode causar com menor frequência a perda de paladar e de olfato, além de sintomas mais graves aqui, como a dificuldade de respirar. Os antibióticos, nesse caso, eles jamais podem ser utilizados no tratamento inicial da doença, por isso que eu coloquei logo aqui em caixa alta, não se automedique tomando antibiótico. Isso porque os antibióticos, eles não funcionam contra vírus, eles funcionam apenas em infecções bacterianas, ok? Os antibióticos, eles não devem ser utilizados como meio de prevenção ou tratamento. Eles, nesse caso, vão ser utilizados para combater sintomas graves da doença, são os sintomas causados por bactérias. Esse uso aqui de antibióticos sem necessidade pode fazer com que os casos de Covid se agravem ainda mais, porque esses medicamentos vão se tornando sem efeito, já que vão selecionando bactérias resistentes. Então, o tratamento aqui é ficar de repouso para ajudar o corpo a se recuperar e fazer uso de alguns medicamentos quando prescritos pelo médico. Um outro vírus que também causa pandemia é o vírus da AIDS. Ele é um vírus também envelopado, ou seja, ele tem uma capa lipídica aqui, envolvendo a capa de proteína. Essa capa lipídica provém da membrana plasmática das células que os vírus estavam parasitando. Ele é um retrovírus de RNA. Um detalhe interessante aqui é que, para ele ser classificado como retrovírus, esse vírus tem que ter uma enzima chamada de transcriptase reversa. Isso permite que o vírus ele faça uma transcrição reversa, ou seja, ele pega o RNA e faz o DNA, porque normalmente o que acontece é o contrário. A partir do DNA é que o RNA é feito. Só que nesse caso não. Ele vai utilizar o RNA dele e vai fazer DNA. A AIDS é uma doença sexualmente transmissível. A transmissão, ela vai ser por contato com os seguintes líquidos corporais, como sangue, esperma, secreções vaginais, mas também pode ser por transmissão via placenta, da mãe para o bebê, ou através do leite materno. Entre as formas de prevenção da doença, nós temos o uso de preservativos nas relações sexuais, o controle dos bancos de sangue, utilizar somente seringas descartáveis, jamais compartilhar essas seringas, esterilizar instrumentos cirúrgicos, odontológicos, inclusive aqueles instrumentos que são compartilhados por manicures, como, por exemplo, alicates, também devem ser esterilizados, e evitar amamentar quando as mães são soropositivas. Os principais sintomas são febre, calafrios, dores musculares, aparecimento de ínguas no pescoço, náuseas e vômito. Aqui não há vacina, não há cura, mas nós temos um tratamento que consiste na utilização de medicamentos que inibem a reprodução viral, que são os coquetéis antivirais. Nós chamamos de coquetel porque é uma série de substâncias químicas que vão tentar bloquear e impedir cada etapa da replicação viral. Por exemplo, tem substância no coquetel que impede a ligação do envelope com a célula hospedeira. Tem substância que impede a ação da transcriptase reversa. Outra ainda vai impedir que esse material genético do vírus se funda com o material da célula hospedeira. Então, são várias substâncias, por isso que nós chamamos de coquetel antiviral. A carga viral, portanto, na corrente sanguínea
ela fica praticamente zerada e o indivíduo ele vai conseguir controlar e conviver com a doença. Mas essa pessoa aqui, que ela faz o tratamento com o coquetel antiviral, ela não pode se descuidar, porque o vírus ele vai permanecer na circulação, vai permanecer no corpo dela no ciclo lisogênico. Algumas informações importantes que vocês também precisam saber a respeito do vírus da AIDS é que ele infecta células de defesa do organismo denominadas de linfócitos CD4. Esses linfócitos, eles são responsáveis por alertar o organismo quando houver alguma invasão por agentes estranhos. Com a morte dessas células, o sistema imune da pessoa se torna deficiente, por isso que começam a surgir doenças oportunistas. A maioria das pessoas, portanto, elas não vão morrer de AIDS, mas sim dessas doenças oportunistas que vão aproveitar essa deficiência do sistema imune para se manifestar. Entre as principais doenças oportunistas, nós temos a tuberculose, a candidíase, o câncer e a pneumonia. Então, um detalhe interessante aqui também para vocês saberem é que todo soropositivo, todo HIV positivo é aidético. Na verdade, pessoas que possuem o vírus, mas não desenvolveram os sintomas da doença ainda, pelo fato dos vírus ainda estarem em estado latente, são denominadas soropositivas ou HIV positivas. Ou seja, eles são soropositivos, são HIV positivos, mas eles não são aidéticos, tá? Então, HIV positivo é porque ele é portador do vírus. As pessoas que são soropositivas ou HIV positivas, apesar de não manifestarem a doença ou nenhum sintoma, elas podem sim transmitir o vírus. Agora, os aidéticos, eles são chamados dessa forma quando eles já apresentarem os sintomas da doença, como, por exemplo, febre, calafrios, as dores musculares, as ínguas no pescoço, as náuseas, vômitos. Então, todos os sintomas relacionados à doença, indicando que a pessoa já está manifestando os sintomas da AIDS, a partir daí sim, elas são chamadas de aidéticas. E a partir daí é que vão surgir também sintomas dessas doenças aqui, dessas principais doenças oportunistas. Vamos começar falando da dengue agora. A dengue é uma doença que já virou endêmica no Brasil e no mundo, e nós precisamos utilizar aqui nesse caso o termo arbovirose, porque é uma doença viral transmitida por artrópodes, que no caso aqui são insetos. As formas de transmissão desse vírus são através da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus. Eles são vírus envelopados, constituídos por moléculas de RNA, e nós vamos encontrar em 4 tipos deles na natureza. Então, nós temos vírus tipo DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. Ou seja, se nós pegarmos o tipo 1, nós vamos estar imunes a esse tipo de vírus, mas nós ainda podemos pegar os outros 3. Os principais sintomas são febre, dor nos olhos e na cabeça, falta de apetite e também manchas avermelhadas. No caso da dengue, nós precisamos tomar muito cuidado por conta da dengue hemorrágica, principalmente quando o vírus ele incorpora no teu corpo pela segunda vez. Então, quando você acaba pegando pela segunda vez ou terceira, enfim, as chances de ter uma dengue hemorrágica são maiores. Além dos sintomas acima, nesse caso aqui vão acontecer alterações no sistema de coagulação sanguínea, onde alguns pequenos vasos eles podem sangrar na pele e também em órgãos internos, e isso vai levar a hemorragias. O tratamento consiste apenas na tentativa aqui de remediar os sintomas. E a aspirina sempre vai ser contraindicada porque ela pode interferir na coagulação sanguínea. A larva do mosquito, ele se multiplica na água parada. Então, é muito importante utilizarmos esses inseticidas, mas ao mesmo tempo também eliminarmos os criadores do mosquito, ou seja, eliminarmos objetos que acumulem água parada. Essas formas de prevenção da doença também vão combater 2 outros vírus, que são o vírus da chikungunya e da zika, que são vírus que também são transmitidos pelo Aedes aegypti.
Sendo que, no caso do Zika, nós vamos ter o problema da microcefalia em bebês e chikungunya nós temos sintomas muito semelhantes aos da dengue, só que com dores ainda mais intensas no corpo e nas articulações. Vamos conhecer agora a febre amarela, que também é uma arbovirose, porque também é transmitida por vírus. Vírus de RNA, também transmitido por dois mosquitos, duas espécies, Aedes aegypti no ambiente urbano, que é o mesmo mosquito que transmite a dengue, e o Haemococcus no ambiente silvestre. Então, eles vão se diferenciar aqui, dependendo do ambiente. Sendo que o Aedes aegypti ele vive no ambiente urbano, e o Haemococcus no ambiente silvestre, principalmente aqui na região norte, onde essa doença é endêmica. Então, nesse ciclo silvestre, o homem ele participa como hospedeiro acidental ao entrar em áreas de mata, sem a vacinação prévia. E no ciclo urbano, no caso, o homem ele vai participar como único hospedeiro, e a transmissão aqui vai ocorrer a partir dos mosquitos infectados. Os sintomas são icterícia, que é pele, olhos amarelados, hemorragia, febre, calafrios, dores de cabeça, náuseas, dores musculares também intensas. São sintomas, inclusive alguns, parecidos com o da dengue. A grande diferença aqui é que no caso da febre amarela, nós vamos ter vacina. Então, a vacina vai ser a principal forma de prevenção. Como tratamento, nós não temos um tratamento específico para a doença. O tratamento vai ser apenas sintomático, ou seja, quando a pessoa já estiver tendo os sintomas da doença, ela deve permanecer em repouso e com hidratação adequada. E o interessante aqui é saber que o mesmo vale para a dengue. Medicamentos como, por exemplo, o ácido acetilsalicílico, a aspirina, não é indicada porque pode estimular hemorragias. São indicados medicamentos para aliviar a dor e a febre. Precisamos falar também da gripe. A gripe é um vírus envelopado, então tem uma capa lipoproteica e ele, como material genético, ele tem o RNA. É formado por 3 tipos de vírus. Então, aqui, entre os vírus da gripe, nós vamos ter 3 tipos de vírus influenza, tipo A, B e C. Sendo que o do tipo A, ele é o mais perigoso, além de sofrer também mais mutações. Por isso que o vírus da gripe tem vacina, mas a vacina ela é anual. Então, nós precisamos estar tomando essa vacina frequentemente. Esse vírus tipo A, ele tem a classificação HN. H quer dizer hemaglutinina e N quer dizer neuroaminidase. Elas são duas proteínas diferentes que vão regular a entrada e a saída do vírus dentro da célula. A hemaglutinina, ela vai regular a entrada no nosso sistema respiratório e a neuroaminidase é uma proteína que ajuda o vírus a sair da célula quando ele faz o seu ciclo lítico. O H1N1, por exemplo, foi uma mistura do vírus das aves com o vírus dos porcos e afetou os seres humanos. Então, as gripes, em geral, elas são transmitidas pelas vias aéreas, pelas vias respiratórias. Então, aqui nós temos saliva, ar, contato pessoa-pessoa, contato com objetos contaminados com o vírus. Os principais sintomas vão ser febre, calafrios, dores de cabeça e também musculares. Enquanto que o vírus da Covid-19 pode evoluir em alguns casos aqui para quadros gravíssimos, causando a morte por insuficiência respiratória, principalmente. Por isso que nós não podemos comparar a gripe com a Covid-19. Inclusive, eu até coloquei aqui algumas diferenças entre os dois vírus. O vírus H1N1, ele pertence à família Orthomyxoviridae, do grupo influenza, e ele é o principal responsável pela gripe. No caso da Covid-19, vai ser um novo coronavírus, a coronavírus é a família dele, Coronaviridae, e foi descoberto na China. A taxa de mortalidade dos dois é muito diferente. H1N1 foi em torno de 0,026%, sendo que a Covid-19 é de aproximadamente 3,2% dos casos. Então, a H1N1 vai ser responsável pela gripe A
popularmente conhecida como gripe suína, enquanto o novo coronavírus, que também é conhecido como SARS-CoV-2, porque é o vírus que causa a doença, nós chamamos de Covid-19. Aqui, no caso do vírus da gripe, não vai ter tratamento, vão existir medicamentos que vão aliviar os sintomas da doença. Então, como forma de prevenção, nós temos evitar o contato com pessoas infectadas, evitar permanecer por longos períodos em ambientes fechados e nós temos a vacina que é dada anualmente. Vamos agora conhecer o papilomavírus humano, que é o HPV. É um vírus de DNA e é uma doença sexualmente transmissível, que gera as famosas verrugas genitais. Vai acontecer o aparecimento dessas verrugas na pele, principalmente nos órgãos genitais, vulva e pênis. Então, ele vai infectar os seres humanos a partir do contato entre as mucosas na relação sexual. O problema maior aqui é que, anos depois, ele pode gerar na pessoa infectada problemas nas células reprodutivas do útero, causando assim o câncer de colo uterino. Isso porque ele pode permanecer anos em estado de latência e essas manifestações elas podem aparecer e reaparecer em qualquer momento da vida sem qualquer motivo aparente. O tratamento aqui consiste no uso de medicamentos para eliminar essas verrugas e também na retirada delas através de procedimentos cirúrgicos. Como se prevenir? Usando preservativos nas relações sexuais e também realizando exames periódicos para detectar essas lesões no útero. Então, quem já pegou o vírus tem que ter cuidado porque ele pode ficar ali no ciclo lisogênico e futuramente ocasionar essas lesões no colo do útero, causando assim um câncer. A principal forma de prevenção aqui é a vacina. Inclusive, essa vacina ela é aplicada principalmente nos adolescentes. Falando agora de herpes, nós temos dois tipos: herpes labial, que é o tipo 1, e herpes genital, que é o tipo 2. É um vírus de DNA que é transmitido por vias aéreas, contato pessoa a pessoa e também objetos contaminados, e ele vai formar bolhas e feridas nesse tecido epitelial aqui dos lábios. O interessante dessa doença é que esse vírus ele aloja-se nos neurônios e ele fica latente. Por isso que quem já teve herpes labial em algum momento da vida pode ter sempre, porque o vírus ele vai ficar latente ali, cada vez que a imunidade da pessoa baixar. E aí ele vai escapar do sistema de defesa e vai se manifestar. Ele vai acometer cerca de 90% da população mundial, porém, grande parte dessas pessoas são assintomáticas. Os sintomas vão aparecer quando essas pessoas tiverem níveis elevados de estresse, alguma disfunção hormonal e também uma excessiva exposição a raios solares. Forma de tratamento é a utilização de pomadas que vão inibir esse desenvolvimento viral. Como se prevenir? Evitando o contato com pessoas que apresentam os sintomas e também evitando o compartilhamento de copos e talheres. Já o herpes genital, ele vai ser transmitido a partir do contato sexual, então é uma doença sexualmente transmissível, sendo também um vírus de DNA. Aqui ele vai formar ferimentos tanto na base do pênis quanto na região externa da vagina, e esses ferimentos eles vão liberar líquidos contendo vírus. Por isso que nos estágios mais avançados da doença, não adianta utilizar a camisinha, porque a pessoa vai acabar repassando o vírus de qualquer forma. Os principais sintomas são dor, coceira, ardor e também dificuldades ao urinar. Uma forma de prevenir não é utilizando camisinha, mas sim vai ser a abstinência sexual mesmo, quando esses sintomas estiverem presentes. E também utilização de preservativos quando esse vírus já for mais contido e não tiver tantos ferimentos do lado externo, liberando esses líquidos viscosos. Já a catapora, um vírus de DNA, conhecido também como varicela, é transmitida por vias aéreas. Também contato pessoa a pessoa, com objetos contaminados com o vírus. Essa doença vai causar lesões na pele que causam muito ardor e coceira. Quando nós pegamos quando criança, nós chamamos de catapora ou varicela,
Porém, se nós pegarmos pela segunda vez, a doença ela é chamada de herpes zoster e acontece quando estamos adultos. Isso acontece porque o vírus ele fica latente nos neurônios e ele pode evoluir em algum momento da sua vida adulta para esse herpes zoster. E aqui nós temos a vacinação na infância, por isso que é tão importante tomarmos. Além de tomarmos a vacina, uma outra profilaxia, uma outra forma de prevenção é evitar o contato com pessoas contaminadas. Isso porque essa doença não existe tratamento, o próprio sistema imune ele consegue eliminar o vírus e fazer com que a pessoa se torne imune a ele. Vamos agora conhecer os vírus das hepatites. Vou colocar aqui a hepatite A, tem também a B e a C, que vão ser vistas daqui a pouco. Todos eles são vírus de DNA e eles são encapsulados, eles têm uma membrana lipoproteica que ele pega da célula hospedeira. A forma de transmissão da hepatite A é através da ingestão de água ou alimentos contaminados com o vírus. Os principais sintomas: inflamação do fígado, febre, pele e olhos amarelados, ou seja, a pessoa vai ter icterícia, náuseas e vômitos. Formas de tratamento: medicamentos que vão reduzir esses sintomas, principalmente da inflamação do fígado. Geralmente o sistema imune ele vai conseguir eliminar o vírus. A prevenção, como é uma doença que se transmite a partir de água contaminada ou alimentos, a prevenção é a educação sanitária, saneamento básico e a principal aqui, para a hepatite A, nós temos a vacina. Já a hepatite B e C, elas são doenças sexualmente transmissíveis. E aqui nós temos a principal diferença dos dois, B e C, é que para a hepatite B nós temos vacina. Já para a hepatite C, não. Ela é tratada com medicamentos antivirais. A forma de transmissão é contato com sangue de pessoas contaminadas. Geralmente, esse contágio se dá por contato sexual, compartilhamento de seringas e também transfusão de sangue. Todas as hepatites, elas atacam o fígado. Por isso o nome, né, as células hepáticas. No caso da C, se não tratada, pode evoluir para um quadro de cirrose e ser necessário aqui um transplante de fígado. Então, os sintomas eles podem ser inflamação do fígado, dores de cabeça e no corpo, pele e olhos amarelados, náuseas e vômitos. O tratamento é a utilização de medicamentos que vão inibir a ação viral. Temos agora a raiva, também conhecida como hidrofobia. Ela vai ser transmitida pela saliva contaminada de alguns animais doentes, principalmente no caso de ambientes urbanos, cães e gatos, e no ambiente rural, morcegos hematófagos. É um vírus de RNA, causa como principais sintomas, no caso dos animais, encefalite, uma agressividade excessiva, um aumento da salivação e também a dificuldade de deglutição, que é a hidrofobia, que é a aversão à água. No homem, os principais sintomas são insônia, dores de cabeça, convulsões, salivação excessiva, febre, espasmos musculares da glote, dificuldade de deglutição também, que é a hidrofobia. Não tem cura, por isso que esses animais, eles precisam ser vacinados. Aqui existe a vacina antirrábica para os seres humanos, porém, essa vacina, ela só é recomendada para pessoas que trabalham com animais silvestres. Nós temos aqui principalmente o soro, que é o soro antirrábico, caso a gente seja mordido por algum animal infectado, porque no caso do soro, ele já tem os anticorpos contra o vírus. Vamos agora para as 3 últimas doenças virais tratadas nesse material, que é o famoso trio, que é tratado com a vacina tríplice viral, que é o sarampo, a cachumba e a rubéola. O sarampo, ele é transmitido a partir de vias aéreas, contato pessoa a pessoa, objetos contaminados, e ele vai ter como sintomas principais a febre alta, tosse seca e essas manchas vermelhas aqui por todo o corpo. Não existe tratamento, isso porque o próprio sistema imune ele consegue eliminar o vírus. Temos essa vacina, que é dada na infância, que é a tríplice viral, que vai nos proteger também contra a cachumba e também contra a rubéola.
Falando primeiramente da cachumba, ela também é transmitida da mesma forma que o sarampo, só que aqui nós vamos ter um aumento das glândulas parótidas, que são essas glândulas aqui salivares. E raramente ele pode acometer o sistema nervoso e testículo. Isso porque a cachumba ela vai atacar os gânglios linfáticos, primeiramente nessa região aqui do pescoço, e posteriormente ela cai na corrente sanguínea e pode atacar outros gânglios. Daí o risco aqui de gerar esterilidade, se afetar os gânglios da região da virilha, atrapalhando aí a formação de gametas nos testículos, por exemplo. E aí, para combatermos a cachumba, também nós temos a vacina tríplice viral. Não possui tratamento. No caso da rubéola, que também vai ser a mesma forma de transmissão, nós vamos ter um perigo maior aqui, porque o vírus da rubéola, no caso das mulheres grávidas, pode atravessar a placenta e infectar o feto. Nesse caso, vai causar cegueira, surdez, retardo mental. Por isso, é muito importante as grávidas estarem imunes a esse vírus. Aqui também não existe um tratamento específico para interromper essa infecção, então são utilizados antitérmicos, analgésicos para reduzir o desconforto, aliviar dores e também baixar a febre. Nós temos a vacina tríplice viral e exames no pré-natal. Até mais então, gente, valeu. Nós nos vemos na nossa aula pelo Google Meet. Tchau, tchau.